Jesus, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de estarmos todos nós, Senhor, reunidos mais uma vez, encarnados e desencarnados. Ao mesmo tempo, Senhor Jesus, que agradecemos, nós queremos pedir que esteja conosco, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que a mensagem da noite seja fixada em nossos corações, mas principalmente, Senhor, em nossas mãos, em prática, que Jesus e todos os bons espíritos que se interessam por cada um de nós aqui presentes, esteja conosco, hoje e sempre. Mas, sobretudo, Senhor, ajude-nos a estar contigo, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. A nossa reflexão, como eu gostaria muito de explicar para vocês, eu não sou palestrante, tá? Eu só estou aqui expondo a doutrina espírita do jeito que eu estudei, tá bom? Então vamos começar. Como nós já vimos que Jesus sempre explicou, ensinou por parábolas, ou seja, 13 parábolas, né, ele ensinava desse jeito. Mas por quê? Porque Jesus compunha esses quadros alegóricos. Era para impressionar as inteligências rudes daquela época, apesar que hoje ainda temos inteligências rudes. Tocar imaginações pouco sutis, fazer com que as pessoas imaginassem, sonhassem. Incapacidade de compreensão de abstrações, por isso os quadros alegóricos, porque naquela época as pessoas ainda não tinham a incapacidade para isso. Necessidade de falar aos olhos com sinais materiais e de falar aos ouvidos com força da linguagem. Essa introdução está na Gênesis, capítulo 17, item 74. Dando continuidade, esta reflexão ela vai falar da parábola da rede. O que seria então a parábola da rede? O que significa isso? A parábola da rede. Pelo que nós percebemos, em alguns evangelhos está escrito assim, e finalmente, né, aí Jesus começa a parábola. Então quer dizer que essa é a última parábola que Jesus contou naquela época. Uma sequência delas, e essa foi a última. Deixa eu colocar assim, né? Então, ele fala nessa parábola sobre o momento de mudanças que a humanidade vai passar, que já está passando, que vem passando, né? Decorrentes da lei do progresso. É a lei de Deus, é progresso. Do surgimento de uma nova era, a era do amor, ou mundo regenerado, símbolo de uma sociedade mais feliz, justa, pacífica, amorosa e fraterna. Ao invés de anunciar o fim, revela o começo de uma nova fase de evolução espiritual e planetária da Terra. Então, quando ele fala aqui, a parábola está assim: igualmente ou finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins. Os ruins, lançam fora. Assim será na construção dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está em Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50. Vamos ver esta parábola de Jesus aqui, de acordo com a doutrina espírita. A parábola cuida do fim de um ciclo, essa parábola cuida do fim de um ciclo evolutivo da humanidade, dos tempos de um mundo velho, com o desaparecimento de tudo o que é contrário à moral, à justiça
e a lei de Deus, com o surgimento de um mundo novo sob a égide da verdade, do bom entendimento, da lisura de caráter, de equidade, do amor, da paz e da fraternidade universal, tão necessitados em nosso dia, né, nos dias de hoje. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 18, em São chegados os tempos, assim comenta o atual momento de transição planetária. Vamos ver o que Allan Kardec disse desse comentário. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Allan Kardec fala aqui dos grandes acontecimentos. A humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um mesmo progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficiente para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Então, o passado hoje seria um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 18. Então nós podemos ver aqui que esse final dos tempos, que Jesus fala que estão chegados ao final do tempo, né? É isso. É acabar com esse mundo velho que ficou lá para trás e que muitas e muitas reencarnações as pessoas continuam trazendo eles para cá, né? Para essa atual existência nossa. E aqui fala que a doutrina espírita é progresso, então nós podemos progredir. Já progredimos muito na ciência, nas artes, mas ainda na inteligência, mas ainda falta no moral, na fraternidade, na sinceridade, né? E a rede da parábola, que fala de jogar rede aqui, hoje em dia no nosso país, ou no nosso Mato Grosso, é proibido aquela rede de arrastão, né? Que jogava de um lado para o outro e ia caindo tudo na rede, tudo ia sendo colocado nessa rede. Aí depois eles pegavam o barco, iria para o cantinho, lá na margem do rio, e ia selecionando o que era bom, o que prestava, o que não prestava, o que era peixe, o que não era peixe, né? E jogava para o mar o que não prestava, e eles então ficariam com os melhores para serem vendidos, que era, na época, né, o que eles ganhavam, o ganha-pão deles, que eles tiravam o ganha-pão deles, a venda dos peixes. Então, nessa parábola, essa rede representa a lei de Deus inscrita em nossas consciências. Então, essa lei de Deus é a rede que ele fala aqui na parábola, em que a nossa rede, dessa lei de Deus, vai pegando tudo que presta e tudo que não presta. Aí ele mostra para nós também o livre-arbítrio, que a doutrina espírita já mostra para nós. Mostra também a lei de ação e reação, causa e efeito. E vamos ver por quê. Os peixes humanas, consciências humanas, como uma potência da alma. Essa rede, essa lei é potência de nossa alma. E os peixes de todas as espécies apanhados por elas são os homens, considerados individual ou coletivamente de todas as raças e credos, que serão julgados de acordo com as suas obras, porquanto a fé sem obras nada vale. Então, cada homem, cada raça, ser humano, né, homem ou mulher, tudo, vai estar individual ou coletivamente. Vai ser, então, mostrado ou provado nessa atual existência
que não é só o saber, não é só o falar, é sim fazer, porque a obra, porque a fé sem obra, ela não vale nada, ela é morta. A rede lançada ao mar oferece os meios necessários para evoluirmos. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão sustentar o espírito em sua ascensão para novos patamares de progresso. Então aqui fala que nós devemos aproveitar bem, né, essa rede lançada, ou seja, essa lei de Deus em favor do nosso progresso, para a vida futura, para essa vida. Uma vez adquiridos os valores evolutivos, a rede é puxada para dar início ao esforço seletivo. Então, o pescador joga a rede de um lado para o outro, rede de arrastão, né? Pega e vai, então, fazer a seleção. Como será essa seleção para nós em nossos dias agora? Seria o quê? As conquistas dos tesouros celestiais, ou seja, dos tesouros espirituais, que são todas essas vitórias espirituais ou morais que temos conseguido, né? Cada um na sua luta de reencarnação em reencarnação, domando as suas más tendências e aperfeiçoando ou despertando cada vez mais o teu amor, a tua benevolência, a tua misericórdia, né? Então todos nós estamos em ascensão, progresso. Uma vez adquiridos os valores evolutivos, a rede é puxada, né? As conquistas que nós tivemos, essas nós não vamos perder jamais, né? Não perderemos nada do que conquistarmos em relação ao que Jesus nos ensinou, que é o mais importante para nós, os bens espirituais. Os bens materiais, eles são necessários porque nós vivemos aqui no mundo de matéria, um mundo material. Mas ele não deve ser o foco de nossas conquistas, né? E sim o apoio para que nós possamos conquistar os bens espirituais. Os apegados aos bens materiais, aos sentimentos inferiores e à prática do mal serão lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações pelo fogo reparador, determinados pela lei de causa e efeito. Então esse fogo reparador que fala aqui, não é aquele fogo que a maioria das pessoas pensa que é o fogo do inferno lá, né? Que tem fogo, enxofre, sei lá o que mais. Mas não é, né? Ele é as retificações que nós vamos passar, ou seja, esses peixes que não prestam, tudo aquilo que não está de acordo com o que os pescadores querem para vender, um peixe bom, um peixe bonito, é lançado fora. E aqui fala na fornalha, né? Onde haverá choro e ranger de dentes, né? O pranto e o ranger de dentes. Então, é mais a causa e efeito. Ou seja, você fez e tem um efeito sobre o que você fez, né? Aí é fornalha. Se você fez errado, é como se você estivesse queimando a tua consciência, queimando você, né? Porque a doutrina espírita também não mostra o que é certo e o que é errado, mas mostra o caminho que Jesus mostrou para nós. O que ele fez é certo, né? É certo e está dentro da doutrina. Então, apesar das transformações que a ciência tem proporcionado à humanidade, ela precisa progredir também pelo desenvolvimento do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ainda existem muitos costumes bárbaros hoje em dia, né? Não é aquele de pegar e matar o vizinho ali e o outro aqui, como antigamente, não podia nem olhar para a cara um do outro, já marcava um duelo, já, né? Mas tem aqui, a gente pode ver também que tem essas, vamos dizer assim, essas coisas horrorosas de outras formas, né? Aquele que não perdoa, aquele que condena, aquele que instiga o mal, que instiga a violência, que não mostra o amor como ele deve ser mostrado, que Jesus veio mostrar, né?
Então, apesar dessas transformações, né, da ciência, esses costumes precisam ser abrandados, né, ter esse abrandamento dos costumes atuais. Nós, como eu sempre digo, estamos numa reencarnação que não tem mais como falarmos. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eu precisava induzir as pessoas ao erro, ou eu conduzir as pessoas sem mostrar para elas a realidade, como o Evangelho diz: cego conduzindo o cego, ambos caem no fosso. Não é isso? No precipício, no buraco. Então, as redes do Evangelho há muito foram lançadas por Jesus, conduzindo-nos a preservar, a perseverar, resistir e manter fiel aos ensinamentos e aos exemplos do Cristo. Mais ninguém. Diante das lutas e dos débitos contraídos, uma vez estabelecido um novo roteiro de vida, será imprescindível pedir caminhos de libertação para afastar a escuridão dominante, buscar o bem legítimo e bater à porta da edificação, empreendendo o esforço necessário para transformar os recursos da vida terrestre em obras luminosas. Quer dizer, ele sustenta, nos dá as condições para que nós possamos transformar então essas obras da vida no mundo terrestre aqui em obras luminosas, né? A hora de recolher a rede e selecionar os peixes bons significa a consumação dos séculos, o fim de um período e início do outro, marcados pelas inevitáveis transições. Então, isso é a consumação dos tempos, né? As transições planetárias que estão ocorrendo, que está acontecendo agora, né? É o período, é o fim de um século e começo de um outro. Sair das provas e expiações para um planeta de regeneração. Consumação dos tempos é isso. Para nós espíritas, nós entendemos dessa forma, né? Então, fim de um ciclo, começo de outro. Novo. Para reinar o bem na Terra, necessário será excluir os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Não tem mais como convidá-los gentilmente para que, olha, né, vamos fazer melhor, mude, o Evangelho está aí, Jesus mostrou, praticou. Não tem mais como agora fazer com que eles estejam no meio de pessoas boas, né, transmitindo, trazendo perturbação àqueles que querem a paz, o amor, a tranquilidade, né, a racionalidade, a fé, a religiosidade. A religião que a gente fala aqui da doutrina espírita não são dogmáticas, não são dogmas a seguir. É o sentimento, é o amor, né? Então, isso é inevitável. Esses corações endurecidos, que têm tantas oportunidades de reencarnação e reencarnação, nessa transição serão convidados a serem levados para o outro mundo, convidados a se retirarem. Por livre e espontânea vontade foi o tempo. Agora já não está mais, já não cabe mais. Tantas pessoas boas nós vemos aí, já melhoradas, crianças que nasceram para modificar o nosso mundo, né? Em todas as áreas. Não cabe mais esse tanto de violência, as pessoas com violência por aí, que um não pode ir na casa do vizinho reclamar do som, que um não pode olhar para o outro que já está saindo faísca. Você não pode ter suas ideias, suas opiniões, que é perigoso. Então esse tempo já acabou. Se não é pelo amor, o convite é pela dor. Como na parábola do joio e do trigo, Deus permitiu que eles ali permanecessem no tempo que precisavam para melhorar. Mas, chegado o tempo de a terra ascender na hierarquia dos mundos, os espíritos renitentes na prática do mal serão exilados para mundos inferiores, como foram os de outrora para a terra, os da raça adêmica, os exilados de Capela, né?
Por isso que Jesus fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, cada uma de acordo com o teu sentimento, com a tua vibração, com o teu amor ou não, né? Jesus presidirá essas transformações, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, citados como anjos na parábola. Esses prepostos celestiais contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas que, assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados, saberão aliviar dores, administrar perturbações e conflitos. O espírito Caibar Shuttle, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, esclarece mais. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidas nas almas, tempos de discórdias, de ódios, de confusão tal, que até os próprios escolhidos periclitam. É o que nós estamos passando agora. Até os próprios escolhidos, até os próprios espíritas também periclitam nesse meio todo. Entende-se por escolhido aquele que pela vivência cristã já se libertou em grande parte do reino do mundo. Não obstante, periclita ainda, pode cair. Donde a advertência do apóstolo Paulo, que está lá em Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, né, que Paulo fez no capítulo 10, versículo 12, o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Se você já conseguiu entender um pouquinho, você está de pé. Preste atenção, vigie, olhe para não cair. Não cair é retroceder, é retroagir no passado. De ações perigosas, de ações que nós fechamos os olhos para o nosso próximo e para nós, para todos nós, né? É o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo, como alguns pensam, não, de jeito nenhum, né? Mas sim o fim dos costumes, com os seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. Os que conhecem o amor e não têm o amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre. Todos estes, e ainda mais, os perjuros, os convencionalistas, os tíbios, os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para ter liberdade. Está no livro de Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, para terminarmos, neste momento de transição planetária, o pranto e o ranger de dentes induzem os espíritos endividados perante a Deus e si mesmos suportarem as provações e as expiações amargas que exigirão o esforço necessário, abraçando as oportunidades de limpar o coração, iluminar a alma, praticar o bem e servir, seguindo as pegadas do Mestre Jesus, no caminho da verdade e da vida em direção ao Pai.
Então essa expressão fim do mundo, né, usada pelo mestre, não deve ser tomada de forma absoluta, porquanto a Terra e todos os planetas do universo são obras de Deus, e elas não foram feitas para serem destruídas ou para morrer. Deus não criou nada para ser destruído, para morrer. Então, esse fim do mundo aí é uma expressão que, se a gente continua aqui no Espiritismo pensando que o mundo vai acabar, destruído pelo fogo, pelo não sei o que, tem transformações climáticas, isso sim, mas isso aí é culpa do homem, né? Que não tem aquele amor necessário que Jesus falou. Deus falou de amor. Amor não é só para o homem, para a mulher, para o filho, para a filha, para os nossos conhecidos. Não é só para a humanidade, é para o mundo inteiro. Para tudo aquilo que Deus criou, que está aqui em cima, que está no mar, que está no céu, em todo o canto que Deus criou, né? Nós devemos ter essa caridade, esse amor e preservar, porque senão a gente não vai aguentar um frio intenso, não vai aguentar um calorão, né? Apesar que nós aqui, se tivermos calor aqui, a gente dá um jeito. Mas se tiver o frio, eu não dou conta não, hein? Não dou conta com frio de jeito nenhum. É muito triste o frio para mim. Então, é complicado. Então, o fim desse mundo velho, ele já está acontecendo, né? E não se assustem se virem coisas mais aterradoras do que nós estamos vendo. Não se assustem, mas para isso, como diz Paulo, se nós já estamos de pé, olhe para não cair. Prestem muita atenção para que não caia. Os falsos cristos, os falsos profetas estão aí. E muitos serão induzidos ao erro, se já não estão, né? Os anjos, como fala ali no começo, né, são os mentores espirituais deste planeta, que nós já vimos, né, e que velam por nós a pedido do nosso Mestre Jesus, aos quais estará afeta a expulsão dos maus, mais uma vez, os assambarcadores, os avarentos, os déspotas, os corruptos, os devassos, os desonestos, os sanguinários, enfim, todos que tenham feito mau uso do seu livre-arbítrio. Nós tivemos seleção, depois causa e efeito, livre-arbítrio, né? Tudo que a gente faz tem um efeito. Tudo que a gente vai, leva, né, volta. Ação e reação. Não é assim? A rede representa, então, a lei de amor, inscrita por Deus em todas as nossas consciências. Então, essa lei, essa rede está em nossa consciência. Cabe a nós escolhermos o peixe que queremos aí, né? Porque temos o livre-arbítrio. Muitas das parábolas desenvolvidas por Jesus giram em torno da ideia do reino de Deus, ou reino dos céus. Segundo o Mestre Jesus, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Porém, na maior parte, existe em estado latente, embrionário. Deste modo, compete ao homem despertar, desenvolver esse reino dentro de si e pô-lo a serviço da vida própria e alheia. Estamos falando daquilo que o Mestre chama a luz sobre o alqueire, o tesouro oculto e a pérola preciosa. Jesus, aquele que contava histórias, já havia realizado plenamente o reino de Deus em si mesmo. Porém, os seus ouvintes, como sabemos, eram inexperientes. Portanto, ele, Jesus, não poderia dizer o que na realidade era esse reino, senão através de comparações e analogias que aqueles seriam capazes de entender o reino de Deus. Portanto, seria semelhante a um tesouro escondido num campo, um fermento, uma festa de núpcias, um comerciante à procura de formosas pérolas, um grão de mostarda, 10 virgens, uma rede de pesca e assim por diante, conforme os ensinamentos do Cristo. Então nós podemos perceber aqui que essa parábola é confortadora, porque ela mostra para nós a justiça divina, que é a justiça da reencarnação, né? A existência de Deus,
mostra para nós isso, que a nossa doutrina, ela mostra a justiça, a existência de Deus, a existência dos espíritos, a comunicação entre os espíritos e os encarnados, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. Essa doutrina nossa é maravilhosa, né? É justa, porque foi Deus que criou essa justiça. E a justiça está aqui. E para nós terminarmos finalmente, né? Porque eu já falei terminar algumas vezes, né? Então nós vamos ver aqui que tudo que Jesus veio nos ensinar não foi por acaso, não foi para jogar pérolas igual tem os ensinamentos dele, mas para que alguém capte essas mensagens de reencarnação em reencarnação, vai pegando e colocando em prática, né? Então, no livro ainda Gênesis, no capítulo 18, item 2, nós vamos finalizar com o seguinte: quando por conseguinte a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que estão chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então, são chegados os tempos. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Fiquem em paz.